presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do início novamente. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Boa noite a todos. Estamos de volta, eu e minha família, depois de um tempo de férias. Louvamos a Deus pela vida da igreja, pelos irmãos que supriram essa ausência aí, né? Assumiram algumas das minhas responsabilidades e estamos animados aí para trabalhar. Estou feliz em revê-los e queria dar um abraço em todo mundo. Espero que dê tempo de dar um abraço em todo mundo. Nós vamos orar. Te convido a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vou orar com base no texto de Efésios, capítulo 3, a oração de Paulo pelos Efésios, e que também é a nossa oração nessa hora. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, o Senhor que é aquele que toma o nome de toda a família nos céus, na terra. Nós pedimos ao Senhor que, de acordo com a riqueza da sua glória, o Senhor conceda que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Dentro de cada um de nós, o Senhor nos fortaleça e por meio da fé, Cristo habite no nosso coração, estando cada um de nós enraizados e alicerçados em amor. O nosso desejo para que isso aconteça é para que, com todos os outros crentes no Senhor Jesus, nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e conhecê-lo, esse amor que excede todo entendimento, para que possamos ficar cheios de toda a plenitude de Deus. Ao Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder, o seu poder que opera em nós. Ao Senhor seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Que esse culto contribua para que isso aconteça. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Chama aqui o Anthony. Enquanto isso, peço que todos abram suas Bíblias no texto de Atos, capítulo 2. Ele vai nos conduzir na leitura da palavra de Deus. Boa noite a todos, novamente. Nós vamos ler Atos 2, de 1 a 21. Atos 2, de 1 a 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um barulho do céu que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados.
Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, de acordo com o que o poder do Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar nas nossas próprias línguas? Nós somos de Pártia, da Média, do Elon, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos nós estamos ouvindo essa gente falar na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos que pediram a ajuda do Senhor serão salvos. Os irmãos podem se assentar. Antes de cantarmos a próxima música, eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Se é a sua primeira vez, levanta a sua mão para a gente reconhecê-lo ou reconhecê-la. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Aqui, temos aqui, qual é o seu nome? Ida, tá bom. Isa, tá bom. É conhecida sua? Não é, tá bom. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe ricamente. Mais alguém está aqui pela primeira vez? Não? Então, tá bom. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus, um cântico que fala sobre a nossa jornada cristã, que a gente, uma vez que a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente deve caminhar, marchar com coragem. Embora a dor nos seque na viagem, diz a música, marcharemos com coragem, porque o Senhor está conosco. Enquanto cantamos essa música, se você veio preparado para ofertar, trazer aqui à frente os dízimos e ofertas, pode fazer isso neste momento. Cantaremos assentados mesmo. Entre nós queremos ser
todos a se colocarem de pé. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos a coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos a coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Senhor nosso Deus, queremos bendizer a Ti e Te louvar, porque na caminhada com o Senhor, nós precisamos de coragem vinda do Senhor, para nos ajudar a prosseguir firmes no caminho que o Senhor mesmo separou para nós. Queremos Te agradecer pelo que foi ofertado aqui essa noite. Isso também é prova do Teu amor e da Tua fidelidade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. A próxima música que vamos cantar fala do processo inverso. Devemos marchar com coragem, mas há momentos que as coisas ficam difíceis. O Salmo 42 fala como a corça suspira pelas águas. Alguém que tem sede, assim por Ti, ó Deus. Suspira minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E aí uma pergunta que aparece no Salmo 42 e depois no 43. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o Teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As
minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama minha alma. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas Dentro de mim espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido a minha alma, Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Espera em Deus, Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. porque estás abatido a minha alma, Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Os homens em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. As mulheres Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Toda a igreja Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, e Senhor, te entregamos
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor Para te adorar. pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Pode se sentar. Vou chamar aqui à frente as crianças e os professores das crianças que vão sair com as crianças. Pode vir aqui à frente, a gente vai orar junto. Aí. Pode esperar ali. Isso. Vamos orar pelas crianças, pelo Gil e pelo Juninho. Bastante pelo Juninho aqui. Vai dar tudo certo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, porque tu és bom, tu és soberano sobre todas as coisas. E queremos te agradecer pela vida dessas crianças. E queremos pedir para que o Senhor capacite Juninho e Gil para compartilharem a tua palavra com elas também. Obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Novamente um grande privilégio estar aqui com vocês e podendo compartilhar da palavra de Deus. A gente tem caminhado pela palavra de Deus ali especificamente na terceira carta de João. Para quem não esteve aqui, nós começamos essa série no início de janeiro e hoje vamos finalizar com o grande intuito e o desejo do coração de entender um pouco mais sobre o que é uma igreja de verdade e o que esse entendimento que nasce do coração de Deus tem a ver com essa igreja e com a sua vida e com a minha. É um privilégio de Deus. E por último, para quem ainda não me conhece, eu sou seminarista, eu e a minha esposa, meus 3 filhos, temos caminhado ali no Seminário Palavra da Vida e tendo a oportunidade de servir, aprender e ser aperfeiçoado através dessa igreja, a Igreja Batista no Jardim Imperial. Nós temos buscado entender um pouco sobre o que é uma igreja de verdade, o que a palavra de Deus diz e, sobretudo, ser desafiados a nos engajarmos com o que Deus quer para a igreja de Cristo e para o seu corpo, nós. E o que a gente vai fazer tendo um alvo, qual é o alvo que a gente tem que buscar, como desenvolver isso. Isso muitas vezes é perdido, e se a gente olha lá para fora, a gente sabe que com tantas opções de igrejas, nós vemos o Evangelho de Deus florescendo em muitas, mas nós infelizmente vemos igrejas onde o Evangelho e as vidas ali acabam minguando. Seria uma tragédia se eu e você nos permitíssemos viver esse tipo de vida, tendo a palavra de Deus. Para quem não estava aqui, nós, nessa carta de 3 João, primeiramente vimos que
Uma igreja de verdade, ela vai crescer quando cada um de nós abraça com amor, abraça com sua vida, com seu coração as verdades de Jesus Cristo. A igreja de Cristo é fundada por Cristo. E o que mantém essa igreja viva são as suas palavras. Ouvi-las deve ser o nosso desejo, e vivê-las deve ser a nossa vida. E depois disso a gente viu que uma igreja de verdade vai crescer assim como cada um abraça a verdade de Jesus Cristo com todo o seu coração, vai abraçar o serviço do acolhimento. Uma igreja de verdade, ela precisa ser acolhedora. Isso aqui tem que ser uma comunidade viva, uma comunidade que tem braço, que tem coração, que tem cuidado, que tem carinho. Isso aqui não é um clube, isso aqui não é um social, isso aqui é um corpo vivo, e um corpo vivo tem que acolher novos membros, tem que alcançar o mundo. Nós temos o Evangelho da Verdade. E por último, a gente viu que uma igreja vai crescer quando cada um de nós, com um coração apegado a Cristo, terá autonomia de dizer não para tudo que é mal e sim para tudo que é bom. Isso a gente viu na terceira carta de João. E se você lembra do início, a gente começou com uma palavra, crescimento. E essa palavra, ela caminhou por tudo que a gente via. O crescimento, ele é a pauta da vida, ele é o cronograma de tudo que a gente vê. E o crescimento, ele é necessário, ele é almejado. E eu trouxe aqui uma plantinha para trazer a visão clara sobre o que é o crescimento e o desejo. Uma folha caiu aqui, normal. Mas talvez muitos de vocês, principalmente as senhoras, vão ter clara noção de que planta é essa. Essa é a planta conhecida como flor do Natal, ela tem vários nomes, mas ela é muito famosa e muito vendida no Natal. Talvez muitos daqui ainda tenham em casa, assim como eu, uma dessas, né, irmã? E isso aqui é um ser vivo. E o crescimento dele significa uma decoração linda para o nosso Natal. E ela é uma pegadinha, essa planta ela é fake, né? Porque chamam de flor, porque as suas pétalas em alguns momentos elas se juntam de tal forma que parece uma flor de rosa. Mas eu trago ela aqui especificamente porque o crescimento das plantas são importantes e elas representam muito da vida. E é legal que a gente vê Jesus usando essa visão da videira verdadeira que cresce, que tem ramos. A igreja. E essa planta específica, ela não só está ornamentando a minha casa, mas como eu descobri que ela está lá no quintal de casa também. Só que a do quintal de casa, nessa casa alugada, ela está bem maior. E para muitos que não sabem, essa planta, ela pode crescer bastante, para cerca de 3 metros. E lá de casa ela está perto do muro. Um dia minha sogra estava lá, ela falou, nossa, como é bonita essa planta. Eu mostrei para ela, estava mostrando, ela falou, mas sabe o perigo dela? Ela vai criar raízes fortes, ela está perto do muro. E o muro é de um barranco. Ela pode quebrar esse cimento. Isso é um perigo, porque é um barranco. E é interessante pensar que essa planta, para quem não sabe, ela não vai gerar frutos. O objetivo dela, quando a gente compra essa planta, a flor do Natal, é para que ela seja de ornamentação. E se você planta, como foi plantado lá no jardim, eu não sei por que plantaram, mas se você planta pensando que ela vai gerar sombra, é difícil. Ela não é o tipo de árvore frondosa. Se você espera que ela vai gerar frutos, infelizmente, ela não vai gerar. E ainda mais, essa planta, ela tem uma seiva nociva que sai das suas folhas, que gera irritação, muito problemática, não mata, mas ela é tóxica. Conhecer essa planta vai definir se eu quero o crescimento dela ou não. Não basta dizer, é uma planta, vou fazer crescer, não. Nem toda planta é boa para o meu jardim. Então, não basta querer crescimento, tem que saber do quê. Não basta dizer, quero crescer na igreja, mas como? Que tipo de igreja? Será que fazer qualquer coisa, de qualquer forma, qualquer método,
vai fazer um crescimento genuíno acontecer? Você quer gerar frutos? Será que é qualquer plano que vai gerar frutos? E se você veio de algumas igrejas, se você cresceu num ambiente cheio e rodeado de situações, você já deve ter visto que muita igreja não gera fruto. Na verdade, ela mata os que estão dentro dela. A gente vai caminhando com esse desejo de ter um crescimento e a gente vai entendendo que a igreja alcança crescimento pela unidade. Isso tem que estar muito certo na nossa mente. Se a gente quer o crescimento da igreja, consequentemente o crescimento da nossa vida, a gente tem que entender que isso só acontece através da igreja. E a igreja só cresce através da unidade. E essa é a grande ideia que a gente vai caminhar, e eu peço que você abra o seu coração para ter plena certeza de que no mundo dividido como nós vivemos, cheio de facções, cheio de grupos, cheio de minorias, cheio de maiorias, cheios de partidarismos, a unidade tem que ser viva na igreja. A gente não pode se permitir que sejamos tão unidos quanto qualquer empresa que é unida principalmente pelo dia do pagamento e nada mais. A gente é unida pela nossa essência, nossa identidade. A igreja alcança crescimento pela unidade. E é isso que eu quero que o seu coração esteja aberto. É isso que eu quero que o seu coração, e eu peço e eu chamo você a trazer humildade, um espírito de mansidão e de desejo de crescimento. Olhando para essa palavra, unidade, como uma palavra que flui do coração de Cristo. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de 3 João. E se você lembra bem do contexto, talvez não, é uma carta de incentivo e repreensão para grandes problemas que aconteciam na igreja primitiva, onde o evangelho florescia. 3 João. Essa é uma carta de incentivo e é uma carta de repreensão. Tudo por causa da unidade que estava sendo sagazmente, perigosamente e ativamente ameaçada por aqueles que não tinham interesse no verdadeiro evangelho de Cristo, mas tinham interesse de um empreendedorismo pessoal dentro da igreja. 3 João. A gente vai ler tudo. Essa é a finalização. É curto. Que nosso coração esteja humilde para a palavra de Deus. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem caminhando em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então
conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Abaixe sua cabeça, por favor. Vamos orar. Pai, ouvimos a Tua palavra agora. E te pedimos de todo o coração, Pai. Abre o nosso coração. Pela graça de Deus, ouvimos esses louvores. Fomos levados a Te adorar com palavras tão preciosas. E queremos, Deus, com espírito e com verdade, abrir o nosso coração para o que o Senhor tem para falar hoje, através da Tua palavra sobre a vitalidade, a necessidade, a importância da unidade dentro da igreja, para que gere algum crescimento, alguma vida, para que brote algum resultado, Deus. E eu te peço para que as palavras sejam verdadeiras a partir da Tua palavra e que produza respostas verdadeiras para a adoração do Teu nome, Deus, porque nossa vida é Tua, essa igreja é Tua. Faz desse momento Teu também, em nome de Jesus. Amém. 3 elementos da unidade que garante o crescimento da igreja. A gente caminhou nessa exposição, a gente acabou de ler a carta. E eu queria destacar aqui os 3 elementos que seriam necessários, eram fundamentais, eram vitais para preservar a unidade naquela igreja. E pelo contexto dela, que é importante a gente entender, a unidade era super importante. Era vital que a igreja permanecesse unida. A igreja era embrionária. A igreja de Cristo tinha acabado de nascer, estava em expansão pelo mundo. O Senhor Deus estabeleceu os apóstolos, Ele deu os dons e deu uma comissão. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Muitos fizeram isso. Muitas igrejas nasceram. Pessoas se converteram. O Evangelho de Cristo começou a crescer. E a partir daí, o que se precisava? Ensino. Para que essa roda girasse. Pessoas que se convertem a Cristo, que são agraciadas pelo poder dele, precisam ouvir as palavras de Cristo. Porque ele disse, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho dito. Qual era o currículo do novo convertido? A palavra de Jesus Cristo. Você conheceu a Cristo. Agora viva para Cristo. Mas as igrejas não tinham o papel que nós temos, com a facilidade que temos. Uma Bíblia no celular, uma comunicação tão difusa. Não. Igrejas isoladas, igrejas distantes. O que precisava então? De unidade. Por quê? Porque seria fácil homens quererem o controle de novas igrejas, pessoas sedentas por fé, sedentas por Cristo, mas não tendo uma Bíblia. Ou seja, que tal se eu falar algumas coisas, e principalmente isso me ajudar a ganhar uma fama? Que tal se eu falar que tenho as palavras de Jesus e começar a enriquecer com elas? E isso estava acontecendo, isso aconteceu desde cedo. Essa era a realidade daquelas igrejas. Problemas, homens atacando, e a gente vê uma resposta de João, que era um supervisor de igrejas, escrevendo, incentivando. A gente vê em 2 cartas, 2 João e 3 João, e 1 João é uma carta que traz a doutrina. Vocês vão se manter em Cristo através disso aqui que eu estou escrevendo. Vocês vão identificar esses malignos homens que olham para a igreja e veem uma oportunidade através dessa doutrina. E sobretudo, escrevendo doutrina, ele estava estabelecendo unidade. Se eu fosse nessa igreja, aqui, na Macedônia, e ouvisse a palavra de Deus, um homem pregando, eu devia ouvir a mesma mensagem se eu fosse lá em Éfeso. A mesma mensagem se eu fosse lá em Corinto. Devia ser o mesmo evangelho. Correto? E era isso que eles lutavam. E nessa carta a gente vai ver alguns 3 elementos importantíssimos, e a gente vai ver como isso lidar conosco hoje atinge a nossa vida. A unidade na igreja aconteceria através de uma liderança espiritual estabelecida. Irmãos, Jesus iniciou o seu ministério
E o que ele de imediato chamou? Discípulos. Esses discípulos caminharam com Jesus, ouviram das suas palavras e foram estabelecidos como apóstolos. Eles foram enviados. E a gente tem então, depois, uma traição, a gente tem a substituição e a gente tem um chamado de um outro homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que foi reconhecido como apóstolo pelos outros apóstolos. Jesus veio ao mundo e subiu aos céus, consumou a sua obra e deixou essa obra para os apóstolos, para os líderes. Me diz uma carta, uma doutrina que a gente encontra na Bíblia que não foi escrita por um desses homens. Jesus, quando esteve na terra, estabeleceu liderança espiritual habilitada por Jesus Cristo. E a gente vai vendo dons distribuídos, inclusive dons de liderança. E quando a gente vai ver o início dessa carta de 3 João, você pode acompanhar, a primeira coisa que ele fala é o presbítero. Primeira coisa que ele fala é se denominar e qual sua posição? O ancião, o supervisor, aquele que cuida da igreja. E a gente vai vendo ele ressaltando quem fazia bem para a igreja, Gaio. E a gente vai ver como ele ressalta a efetividade desse irmão. Não sabemos se ele tinha uma posição de liderança, mas a gente sabe claramente que ele tinha uma posição de influência na vida dos irmãos, pelas atitudes fiéis que ele tinha. E não só o reconhecimento de uma autoridade, e lá no fim vocês vão ver um cara chamado Demétrio, que provavelmente era o cara que carregava essa carta, sendo reconhecido e falam, todos dão pelo testemunho dele, e nós também, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Reconhecimento de liderança, e inclusive de quem não é da liderança. E quem é esse cara? Nessa carta, Diótrefes. Reconhecimento de quem não deve estar agindo, ensinando, supervisionando a igreja. De quem não tem uma autoridade espiritual, por mais que lute por uma autoridade terrena. Diótrefes, com todas as forças, tentava dominar sobre a igreja. Mas o apóstolo João deixa bem claro, ele não deve ser seguido. O mal não deve ser imitado. E esse cara faz mal. Vocês conseguem perceber como a unidade é importante? Porque o líder, ele dá o compasso. O líder, ele é responsável por assumir a responsabilidade de fazer o planejamento, de supervisionar a continuidade desse planejamento, e é aquele que presta conta sobre os resultados. Você imagina, se olhando os anos passando aqui na IBAGE, e as coisas acontecendo, problemas, escândalos, pecados dentro da igreja, coisas que nem vale a pena citar, que acontecem em muitos ambientes de igreja. E de repente, chega alguns irmãos ou algum pastor de um caráter realmente íntegro e perguntasse para os presbíteros dessa igreja, que hoje são o José Hilário, o Rafael e o Gil, perguntasse o que está acontecendo? Por que tem tanta gente se divorciando nessa igreja? Meu irmão, por que tem tanto escândalo? A gente vai por outros ambientes, sempre que chega alguém que diz que veio da tua igreja é uma pessoa quebrada. Cara, por que não dá para ver frutos na vida das pessoas? E de repente eles dissessem, isso não é problema meu. Rapaz, me tira dessa. Eu só estou ali para entregar a palavra. Eu só estou cumprindo o papel. Tá, mas você não é um líder, presbítero? Mas eu acho que nenhum de nós assumiria que existe liderança aí. E nenhum de nós conseguiria cair em alguma fala que ele dissesse, não ponha a culpa sobre nós. A gente sabe, a liderança, ela é responsável em uma grande medida sobre o progresso. Cada um toma a sua decisão. Mas não tem como a gente buscar satisfação sobre um problema de um grande projeto e não procurar o líder de imediato. Da mesma forma,
que os líderes, eles são grandes responsáveis pelos problemas, eles são os grandes responsáveis também pelas soluções. Líderes não são redentores, mas eles são, sobretudo, pecadores que devem liderar o processo de abraçar o Evangelho, abraçar as verdades de Cristo e trabalhar por isso. O líder não vai redimir a igreja, ele vai conduzir a igreja à redenção. O líder não faz a igreja ser madura, ele tem que continuamente conduzir as pessoas até Jesus Cristo para que elas se tornem maduras. E era exatamente isso que estava sendo atacado naquelas igrejas. Uma liderança espiritual seria necessária, pessoas reconhecidas por Deus. E um outro elemento vital para que a unidade na igreja acontecesse seria através de doutrina bíblica. Ok, temos líderes, homens reconhecidos, homens que não só uma nem duas, mas muitos dão testemunhas. Sim, ele esteve com Jesus. Sim, o que ele fala é de Cristo. Ele tem uma pauta do que ele fala. Ele tem um ensino a ser dado. Isso é a doutrina bíblica. Você imagina a igreja permanecer unida sem uma pauta? Sem um currículo? Você imagina se você fosse tentar matricular seu filho no início do ano numa escola e perguntasse assim: qual o planejamento do ano? Qual o seu filho? 5ª série? Rapaz, a gente não tem, olha. Vamos ver o que vai rolar, cada professor tem seu método, você vai sentir muita, e eu espero que você sinta, muita reserva em continuar nessa escola. E sobretudo você pergunta, o que vai ser ensinado? Olha, tem professor que gosta de ensinar assim sobre biologia, outros são mais chegados com matemática, tem professor que passa bastante tempo falando sobre política, outros religião. Tá, mas como vocês avaliam e qual o processo? A gente acaba não tendo. Você consegue ver, aqui não vai formar pessoas, não vai formar alunos competentes. Por quê? Porque não existe uma unidade. E o que eu quero que o nosso coração entenda, meus irmãos, é que a palavra de Deus é a nossa unidade. A palavra de Deus é o nosso vínculo com Deus. Se a gente não quer ouvir a palavra de Deus, a gente não tem mais nada o que fazer. Na igreja, numa conversa com o pastor, quer um aconselhamento. Mas sabe, Jesus, acontece que ele não é bem o centro. Que conselho você quer? Busque em outro canto, porque você não pode buscar nada que saia daqui de dentro que não te aponte para Jesus Cristo. E uma coisa que a igreja precisa ser unida é na doutrina bíblica. Doutrina bíblica, a palavra de Cristo e a palavra de Jesus. E é exatamente isso porque que a gente não aceita o ecumenismo que o mundo quer entregar. Não, somos todos de Deus, não tem como, porque a confissão de quem é Deus muda, quem é Jesus muda, o que é salvação muda. Não existe unidade entre nós e outras religiões sobre as confissões de quem é Deus e quem é Cristo. E me diga se isso não é a centralidade pelo qual nós vivemos? Como a gente pode dizer que é unido com essas outras pessoas de outras religiões, se o centro da nossa vida, que é quem é Jesus, não bate? E como isso acontece dentro da igreja? A gente diz, somos de Cristo, mas na hora de pôr em prática, a gente acaba, cada um seguindo para o seu próprio caminho. E essa é a responsabilidade da liderança espiritual, estabelecer pontualmente um ensino bíblico, um caminho, um projeto. Você, como cristão, como membro dessa igreja, ou talvez um visitante, você precisa ter convicção, quando você chega num processo de caminhar com uma igreja, você precisa que essa igreja tenha alvos para a sua vida, no seu crescimento com Cristo. E por último, a unidade seria mantida pela liderança espiritual, por uma doutrina bíblica preservada e pelo serviço do corpo.
Ok. A gente tem aqui então, está tudo resolvido. A gente tem uma liderança, a gente reconhece que é espiritual, a gente sempre abre a Bíblia, mas a gente não é muito chegado em ficar fazendo essas coisas de igreja, de pensar em ministério, de pensar em serviço. Será que existe igreja assim? Será que existe crescimento? Se você olha para o contexto de João, o serviço do corpo, ou seja, o serviço daqueles membros entre eles, era essencial para a vitalidade daquela igreja. Se você lembra que a gente leu, a gente vai vendo que Gaio, ele é louvado porque ele anda na verdade, ele pratica a verdade, todos dão testemunho de que ele é da verdade. E onde você vai vendo como ele praticava isso, a gente viu ali no versículo, se você quer acompanhar, no versículo 5, ele diz: você tem sido fiel no que faz pelos estrangeiros. O quê? Ele pratica alguma coisa. O que ele faz? Esses é o testemunho diante da igreja do amor que você tem. O que ele exercia ali? O acolhimento. Por quê? Porque eles saíram, isso está no versículo 7 ao 8, eles saíram para evangelizar, eles eram ministros do mesmo evangelho que ele vivia, e eles precisavam de acolhimento. Ele exercia o ministério de abrir a sua casa e falar: o senhor precisa ser servido, nós vamos servir. A nossa igreja vai providenciar meios de vocês que estão em passagem, de vocês que estão saindo aqui do sul do Brasil, parando aqui em São Paulo e precisam ir lá para os índios, precisam ir lá para a Europa. Ok, a gente vai servir você. Você saiu sem dinheiro? Olha suas roupas como estão rasgadas. Deixa eu te dar uns materiais para você se desenvolver. Deixa eu te dar um afeto, um carinho. Eles serviam. Irmãos, o Evangelho de Cristo, desse Cristo que disse: ide por todo mundo, era prático. Ele falou isso não para as pessoas ficarem: ide por todo mundo. Vamos ver se meu emprego transferir, quem sabe, né? Não, naquele momento, o coração de muitos foi chamado e eles saíram pelo mundo. E é só por causa dessa atitude, desse movimento que a gente é aqui, em São Paulo, tão longe de onde o Evangelho de Cristo foi anunciado pela primeira vez, na terra, ali, no Oriente, que muitos de nós nem sabem com precisão onde fica no mapa, veio de lá, está aqui e é vivo em nossas vidas. Por quê? Porque homens e mulheres abraçaram o chamado de Cristo. E não só eles, mas aqueles que os serviram. Hoje a gente, de uma forma mais fácil, a gente abre a nossa carteira e se compromete a ajudar mensalmente o missionário. Eu sou um desses que está no seminário e pessoas pontualmente, fielmente a Deus, depositam para que nós paguemos as nossas dívidas, os nossos mantimentos, os nossos planos. Antigamente não existia conta bancária, o melhor serviço que eles podiam dar era reconhecer eles e servir, abrir sua casa, dar um banquete, dar um quarto para dormir, dar uma roupa nova, uma roupa quente. O Evangelho de Cristo não poderia ter avançado se irmãos não falassem: nós somos participantes dele, vamos servir. E eu acho que isso já dá para entender como é a prática, trazendo a nossa mente, levando a nossa mente lá para trás, num tempo de a beleza do Evangelho nascendo e os problemas também, como a unidade da igreja foi preservada pela liderança espiritual que falava: não, nós não vamos aceitar outra coisa senão Cristo. Nós não vamos aceitar outra doutrina e nós não vamos pregar outra doutrina. E eles decidiram que essa doutrina era Cristo. E a igreja, ouvindo dessa doutrina, decidiu servir, decidiu se movimentar. Isso vai levando a gente para um caminho de aplicação para o nosso coração. Isso garantiu o crescimento. E se garantiu o crescimento lá, será que garante o crescimento aqui? Você quer crescimento para a sua vida? Muitos estão desesperados pelo casamento, desesperados pelo emprego, doenças. Ajuda é necessária, é sim.
Muitos estão com a vida muito boa, mas até quando? Crescimento é necessário. Mas como isso vai acontecer? Para você, para mim aqui agora. Irmãos, eu convido você a colocar o seu coração diante disso. No próximo slide a gente vai vendo. Que em Efésios 4, um dos textos que para mim falam dessa necessidade, abra por favor, da liderança, de um currículo e de uma prática para preservar a vitalidade da igreja. E eu clamo que você leia como se você estivesse lendo para você mesmo, o que muitos de nós não fazemos. Efésios 4, de 1 a 16. Paulo, naquela igreja, tanto quanto eu estou fazendo aqui, ele estava escrevendo uma mensagem para uma igreja específica, para um povo específico chamado os Éfesos. E ele tinha objetivos e alvos. Me diga se isso não é para ser o nosso também. Olha só isso. Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Olha a repetição do olha a repetição de unidade dessa ideia, como é real. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos os que estão vinculados a essa uma só fé. E no 7 ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém? E agora no 11, olha para isso. E ele mesmo concedeu, lembra da liderança espiritual que a gente acabou de ver? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha só dom destinado à liderança da igreja, a conduzir a igreja, a preservar a igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, é consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Que beleza de texto! Uma exaltação da obra de Cristo, muita teologia sobre quem nós somos e sobre o que nós devemos fazer. E eu chamo você, a sua atenção para Efésios 4, de 11 a 12, eu quero o seu foco aqui, porque isso é totalmente sobre você agora, sobre nós. De tudo que ele falou, eu queria que a gente trouxesse para essa ideia de unidade e crescimento. Ele diz o seguinte: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que é isso? Ele, quem foi ele? Jesus Cristo. Ele estabeleceu a liderança espiritual. É Jesus Cristo que estabelece a liderança espiritual da igreja. E pode você começar a pensar: essa igreja possui uma liderança espiritual?
Ou é uma liderança que foi tomada à força como o Diótrefes estava tentando? Se você reconhece uma liderança espiritual, saiba que ela foi colocada por Ele, Jesus Cristo, o cabeça da igreja. E em seguida, a gente vai vendo, pode voltar? Qual é o objetivo deles terem sido colocados? Para quê? Para existir? Para serem exaltados? Para virarem troféus na igreja? Não. Com vistas, com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos. Esses homens que Deus tem colocado, eles têm um objetivo específico. Não é reinar sobre você. Não é fazer grande em pé sobre os seus ombros. É para fazer você crescer em Jesus Cristo. Aperfeiçoamento. Ou seja, maturidade. Os pecados que te arrancam serem colocados. Os objetivos da sua vida em Cristo serem devidamente alcançados. E a gente vai vendo que o aperfeiçoamento, ele tem um objetivo de desempenho, ou seja, você e eu, aperfeiçoados em Jesus Cristo, temos então a capacidade de desempenhar nosso serviço. Você entende isso? Nós somos chamados para servir. Como? Sendo aperfeiçoados. Como? Sendo treinados, mantidos, liderados. E por último, para que você serve para a edificação do corpo? Está vendo essa cascata? Líderes servem para aperfeiçoar cristãos. Cristãos aperfeiçoados servem para virar triunfo, belezinha, para mostrar para o mundo? Não, serve para servir. A quem? Ao corpo. Se você se considera um cristão, você precisa reconhecer alguma autoridade espiritual na sua vida. E deve reconhecer que essa autoridade tem que te levar para um crescimento para um serviço para um alvo, igreja. E aí a gente começa a sentir a lapada na nossa costa. Eu sou estagiário, eu sou um pregador em formação, alguém que busca edificar a igreja de Cristo. E estou nessa igreja e estou vendo o movimento de Deus aqui para gerar essa maturidade. A IBAGE alcança crescimento pela unidade. Você veio aqui e você deve almejar crescimento na sua vida. Mas você veio por um lugar chamado igreja, e essa é uma igreja local, então você não pode ter crescimento em si sem ter crescimento no corpo. Não existe um projeto pessoal da sua vida sem que esse projeto tenha que caminhar para o corpo. Existe um objetivo aqui dentro. Você quer crescimento, isso vai ser pela unidade. Como? E esse é o fim, esse é o momento onde o nosso coração para e decide. Liderança espiritual, doutrina bíblica e serviço do corpo. Irmãos, a igreja, e eu tenho caminhado aqui, eu reconheço homens com autoridade espiritual dada por Deus. Eu sei que a maioria daqui reconhece. Mas reconhecer a autoridade espiritual não significa falar, boa noite, pastor. Quem é o pastor da sua igreja? Aquele lá. Quem é o presbítero? Aquele lá. O reconhecimento da autoridade, como a gente acabou de ver em Efésios, é reconhecer que ele tem uma responsabilidade sobre a sua vida, para o seu crescimento. A igreja tem estabelecido planos, mudanças. Irmãos, eu estou falando que a palavra tem trazido. Eu passei de muitas igrejas. Essa não é uma pregação encomendada, senão pelo Espírito Santo. Muitos estão vendo o que Deus tem feito aqui, na IBAGE, nesse local. E têm só reconhecido a liderança espiritual com as suas próprias palavras, mas não com seu coração. Os líderes têm planejado coisas e buscado a maturidade. E você fala, é o meu pastor. Mas você não se permite ser liderado pelo Espírito Santo através da vida desses homens. Você precisa tomar uma decisão. Sabe por quê?
Porque quem não ajunta, espalha. Jesus disse isso. Sem unidade não há crescimento. Sem unidade, você unido a uma igreja, não há nem crescimento na sua própria vida. Porque Jesus estabeleceu líderes íntegros, humildes e bíblicos. Se você os reconhece, o que você está esperando? Deixe-se ser conduzido. Em seguida, doutrina bíblica. Se você reconhece que essa igreja aqui ensina a palavra de Deus e ensina esse currículo de gerar maturidade para que você desempenhe um papel, entregue-se a isso. A igreja, os presbíteros dessa igreja, os líderes, estabeleceram alguns planos de ação. E um deles são os grupos familiares. Qual é a sua visão sobre os grupos familiares até agora? Eu cresci numa igreja que era muito diferente o contexto. Depois eu fui para outra, que tinha um contexto de destruição, de muita diferença. Depois eu fui para outra nas viagens que eu fiz pelo Brasil. E eu tenho uma plena certeza, irmãos, quando irmãos se reúnem em casa, falar que a igreja é uma família se torna um pouco mais verdadeiro do que a gente geralmente fala, quando a gente se conhece. Se você reconhece uma liderança espiritual sobre sua vida nessa igreja, e você olha os grupos pequenos e acha que é só uma aventura, eu convido o irmão a baixar o seu coração, a humildade de deixar-se ser liderado. E, sobretudo, para se engajar com a unidade da igreja. E, por último, o serviço do corpo. Há um objetivo de servir aqui? Você conhece o nome das pessoas aqui? Você tem interesse de conhecer o nome das pessoas aqui? É difícil não ter interesse em pessoas e mesmo assim dizer que você é um servo. Porque servo serve a pessoas. Jesus era o servo perfeito e perfeitamente serviu aos homens. Um dos planos que a igreja tem dado para que você, como a gente viu, desempenhe seu papel e sua maturidade e assim possa servir ao corpo, ali em Efésios 4, é através do discipulado e também o grupo de discipulado, que é as reuniões que se encontram. Ali você ouve orações, ali você ouve os problemas específicos, ali você pode orar. Ali você sai do campo confortável de ser só mais um numa celebração importantíssima como essa e começa a descobrir que do seu lado existem seres humanos precisando de amor, de cuidado, de serviço. Esse é meu convite para vocês. Abracem a liderança espiritual que Deus estabeleceu. O plano de ensino que a igreja tem lhe dado e o serviço. Baixe sua cabeça, por favor. Deus, o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. E o Senhor nos conduz a uma ação, uma reação. O teu Espírito fala, nós precisamos ouvir. O teu coração se abre, as tuas verdades são derramadas e a gente precisa reagir. E a reação do nosso coração deve ser adoração, Deus. E eu te peço para cada irmão aqui, Deus, que ouviu essa palavra e se reconheceu que vem do alto, que possa fazer essa mensagem do alto, ser viva nessa terra. Ajuda-nos, Deus, a sermos uma igreja bíblica e sem uma vontade de perfeccionismo, mas uma vontade de honestidade. E essa igreja que eu digo igreja Ibage, aqui e agora, nesse momento, nesse encontro. Só haverá crescimento se houver unidade. Por favor, Deus, que cada irmão esteja buscando lutar pela unidade. Por favor, Deus, que o coração de cada irmão seja lutar por algo maior do que si, seus sonhos, seus planos, mas algo que edifica o corpo, que cumpre o plano e o propósito da sua vida.
agradecidos, Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor nunca traz uma repreensão que não seja carregada de amor. E como o Senhor aprecia as nossas disposições de recomeçar. O Senhor é um Deus que aprecia os nossos recomeços. Que cada irmão aqui tenha certeza de que olhando para Ti, com disposição, honestidade, um coração contrito, o Senhor não rejeitará, porque Tu és bom. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço à igreja pela oportunidade de servi-los pregando. Se Deus quiser, não vai ser a última vez, mas aqui é o ponto final dessa série Igreja de Verdade. Como eu disse no início, o feedback de vocês, as palavras de crítica construtiva, de incentivo, são valiosas porque eu estou em aprendizado. Sobretudo, que a gente cresça junto, que somos um corpo. Deus abençoe você. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Timóteo. Esse período que esteve conosco aqui, com certeza deu para aprender bastante da terceira carta de João. Eu quero chamar aqui à frente a Sara e a família dela. Na verdade, eles vão se posicionar aqui perto do degrau. E a igreja vai entender o porquê. Peço para que, já que as Bíblias estão abertas em 3 João, que vocês abram, ou só achem aí os versículos 5 até 8 dessa carta, porque vem bem a calhar a este momento. A Sara, creio que a maioria dos presentes conhecem, ou pelo menos já viram por aqui. Ela cresceu praticamente, né? Aqui, junto com essa igreja. E no ano passado, o Senhor começou a incomodá-la a servir mais, além do que já servia. Ano passado, Sara? E abriu-se uma porta lá no Piauí, onde Samuel e Priscila estão, a igreja em Piripiri, Espaço Vida, onde eles têm uma igreja que foi plantada e um trabalho missionário, um projeto que auxilia as crianças da comunidade e de cidades e aldeias ali, vilarejos vizinhos, né? E o Samuel e Priscila estão lá. Samuel acabou indo para ser um suporte a esse projeto, e Deus conduziu as coisas. Hoje ele é o pastor titular da igreja. Inclusive um dos obreiros que está com ele lá foi enviado aqui para a escola de pastores da Piba para passar um ano, o Rafael, passar um ano aqui e retornar para lá, porque eles precisam muito de mão de obra lá no Piauí. E provavelmente nós vamos conhecer o Rafael e a família dele, uma vez ou outra eles vão nos visitar aqui. Então Deus está trabalhando ali no Piauí, e parte desse trabalhar foi operar no coração da Sara, por ter interesse com o trabalho lá, e também de abrir essa porta para que ela vá para lá. Inicialmente durante um ano, que é o período em que o Rafael e a esposa estarão aqui. Então Samuel está enviando a mão de obra dele para se especializar aqui em Atibaia, e nós estamos enviando um suporte durante esse período para que a Sara possa pelo menos assumir algumas das coisas que essa família fazia ali no Piauí. Então, a partir do dia 5 desse mês, no sábado que vem, a Sara vai pegar o aviãozinho, um teco-teco? Não, né? Não vai. Vai de avião lá para o Piauí, e lá vai encontrar Samuel e Priscila, e vai servir lá durante um ano. E louvado seja Deus por isso. Nós temos orado por isso já há um tempo, temos avisado a igreja sobre isso. E esses versículos que eu pedi para que vocês abrissem aí, eles falam um pouquinho também sobre o que está acontecendo aqui. O João escreve assim: amado, você tem sido fiel, a partir do versículo 5, fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos
para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. João elogia Gaio, porque Gaio recebia essas pessoas, esses missionários, não só os recebia na igreja, mas os recebia na sua casa, conseguia casas para que eles pudessem se hospedar e os encaminhava. Encaminhar é mais do que dar um prato de comida, é ajudar para que eles tenham recursos durante o percurso, tenham onde pousar, talvez com algum contato. E ele diz: você faz bem em fazer isso, você e a igreja. E ele encoraja, a igreja também deve se envolver com isso. E é muito legal o que ele diz no versículo 8. Ele diz: nós devemos acolher essas pessoas, investir em pessoas que estão dispostas a abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que tem de confortável onde cresceram, onde nasceram, onde vivem, para poder desbravar o desconhecido em nome de Jesus, pregar o evangelho de Jesus, auxiliar na expansão do evangelho. Nós devemos acolher esses irmãos, encaminhar esses irmãos, e olha que legal, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Cooperar é trabalhar junto, e foi assim que a igreja sempre agiu. Como Timóteo bem pregou, começou lá em Jerusalém, chegou até aqui. Chegou por quê? Porque pessoas cooperaram. Algumas vão, outras ficam, mas estão lá junto. Estão juntas em oração, estão juntas financeiramente, estão juntas encorajando. E essa igreja e outras igrejas aqui de Atibaia têm participação nesse envio da Sara durante esse 1 ano. Irmãos que se levantaram e disseram: olha, pode contar comigo, a nossa família vai orar por você. Outros, nós vamos orar e também vamos contribuir mensalmente com um valor, alguns um valor bem pequenininho, outros um valor um pouco maior, mas todos com um espírito de servidão, de generosidade. E a Sara conseguiu levantar aí o sustento, né, Sara? Durante esse período. Então, durante 1 ano, a Igreja de Jesus vai participar, não só a IBAGE, mas irmãos de modo geral. E esperamos que seja bênção lá, como tem sido bênção aqui. Então, Ronest, você vai chorar, Ronest? Tem que chorar, né, para cumprir o combinado aí. Nós vamos orar pela vida da Sara, por esse envio, pelo trabalho que vai ser realizado lá. Também lembramos de orar pelo Rafael e a sua esposa, que está por aqui já em Atibaia e provavelmente vai vir conhecer a igreja, por esse período também de treinamento deles aqui na Escola de Pastores da Piba. E queria deixar aberto, não sei se o Ronest, a Fátima, a Sara ou a Ruth querem falar alguma coisa. Quer falar, Rony? Sara, quer se comunicar aí? Tá bom. Nós vamos orar pela Sara, eu te convido a se colocar de pé. A Bíblia fala sobre imposição de mãos, orar com imposição de mãos, e isso não confere poder, né? Tem gente que ora sobre objetos, carro, para abençoar as coisas com as mãos assim. Isso não funciona, não acontece nada, não sai poder nenhum, e nem vai sair agora. A Bíblia fala sobre orar com imposição de mãos no sentido de nós autorizamos isso aqui, nós concordamos com isso, nós conferimos confiança sobre a vida da Sara e nós enviamos a Sara. É isso que nós vamos fazer. Então, se você é um crente no Senhor Jesus, você está apto para fazer isso em nome dessa comunidade, dessa igreja. Nós vamos orar com a imposição de mãos sobre a vida dela. O Gil vai nos conduzir nessa oração. Vem cá, Gil. Deixa eu também chamar o Rafael, ele está fazendo fundo ali, mas como presbítero trainee, né? Também vai participar com a gente aí dessa oração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor levantou esse ministério para preparar a tua igreja, preparar aqueles que entenderam que devem louvar o Senhor, que devem contemplar o teu santo nome, porque já são salvas e por isso boas obras fazem. E obrigado, Pai, porque essas boas obras que essa igreja fez foi através dos estudos, ensinos e treinamentos, tem influenciado a Sara e ela pôde entender de que o Senhor a chama para atuar ali naquela cidade, em Piripiri, junto com Samuel e Priscila. Somos felizes, Senhor, porque temos o privilégio de ter convivido com a Sara e ter aprendido.
Pai, eu peço que, por favor, console os nossos corações, porque sentiremos saudades. Mas também alegre os corações daqueles que estarão recebendo esse presente, que é a tua serva. Eu peço que tanto a gente como aqueles irmãos se sintam agraciados por ter a Sara por perto. E saber que o Senhor a preparou, que o Senhor a estará preparando mais ainda. E que ela possa entender que toda a honra, toda a exaltação e toda a glória é dada a Ti mesmo, Pai. Eu agradeço junto com os irmãos e peço que, por favor, Pai, que a gente possa estar orando, lembrando de orar e até mesmo aquilo que foi desafiado, a gente a prover também o sustento da Sara. Eu peço que a igreja tenha esse compromisso. E a gente envia a Sara, Pai, para esse campo onde estará sendo útil. Que com toda a humildade ela possa saber que ela é uma serva do Senhor e que ela estará lá trabalhando para aquelas pessoas visando a Tua glória. Senhor, não somos merecedores de tal presente, mas o Senhor assim nos deu. E a gente devolve a Ti e envia a Sara a esse campo lá no Piauí, Piripiri, Pai. Que os pais possam saber e entender que faz parte da vida de todo crente que entende que deve preparar os seus filhos e lançá-los para lugares que talvez eles nunca irão. Que tenhamos essa consciência, todos nós que somos pais, tenhamos essa consciência, Pai, que devemos preparar os nossos filhos para o Senhor, para que seja usado no Teu reino. Por isso enviamos a Sara, Pai, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. A Sara vai voltar aqui para cima, ela vai nos ajudar a cantar. A família pode retornar. E depois da música, nós vamos orar e encerrar. E aí a Sara vai sair aqui pela culatra e vai até lá na entrada para que você possa se despedir dela. Ela sai sábado que vem. Então talvez você não tenha oportunidade de vê-la durante a semana, oportunidade de despedir, de dar um abraço, de orar com ela, tá bom? Então vamos cantar ao Senhor um cântico que fala sobre ir, sobre nos colocar à disposição a servir ao Senhor. Que o chamado que a Sara entendeu seja o nosso chamado também. Timóteo falou sobre serviço na igreja. Que essa seja a nossa resposta. Usa-me, Senhor. Usa-me. Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em Ti eu encontro segurança, paz real e esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do Teu amor. Do início novamente. Por Ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em Ti eu encontro segurança, paz real e
esperança, muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que é Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por te darei a minha vida, pra te darei meu coração, seja na vida ou na morte, quero servir a ti, Senhor. Quero falar do teu amor. Usa-me, Senhor. Quero proclamar que é Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Amém. Sara, acho que já pode ir lá, Sara. A Sara está indo ali para frente. E assim, aproveitar que ela saiu para falar algo sobre a Sara. Ela não tem nada de especial, apesar de que os pais com certeza dirão que ela é especial. Não tem nada de especial no sentido de que ela é uma pessoa comum, como eu e você. Uma pessoa comum que, sendo incomodada pela pregação da palavra e pelo mover do Espírito, viu a necessidade em Piauí. Ouviu relatos missionários do Piauí e percebeu que os talentos que Deus tem conferido a ela, a experiência que Deus tem dado a ela, podiam ser úteis lá. Então a Sara estava empregada e, ao perceber que poderia ser útil no Piauí, pelo menos por um período de tempo, ela notificou o seu chefe. Ela disse: gostaria de passar um ano lá servindo, e depois eu não sei, mas é um ano que eu vou dar da minha vida para servir lá. Então acertou, saiu do emprego, começou a fazer os contatos e está indo. O que isso tem de especial? Tem o simples fato dela dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, a demanda está lá, a necessidade está lá, e eu estou disposta a servir. É claro que não é nenhuma atitude irresponsável, tem um lugar para ir, uma casa onde vai ficar, pessoas que vão suportá-la, tem uma igreja lá, os pais estão de acordo, tem um período, um prazo, não vai sem nada, vai com recurso, mas tudo nasce com a vontade de ser útil e a disposição de se colocar à disposição. Então, por que eu estou falando isso antes de nós encerrarmos? Porque talvez você diga: eu não nasci para ser missionário. Bom, sinto lhe informar, se você crê em Jesus, você é um missionário. Onde quer que você esteja, você representa Jesus. Talvez a diferença entre você e alguém que está num país distante, num estado distante, longe da família, é simplesmente o que Deus colocou na circunstância da vida dessas pessoas e na sua. Então, como nós cantamos, acende em mim, reacende em mim essa chama de ser útil, de servir. Talvez você, cantando isso em oração, volte para casa pensando: poxa vida, eu poderia fazer muito mais do que tenho feito. Aqui mesmo onde eu estou, com os meus vizinhos, com os meus familiares, eu podia fazer muito mais pela vida da igreja, eu podia me envolver mais. O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou estudando tanto, trabalhando tanto? Por que eu faço tudo que faço? Que benefício isso tem pela salvação de almas, pela edificação da igreja? Talvez você volte para casa pensando em se envolver mais. Talvez você volte para casa pensando: poxa vida, por que não eu? Eu poderia estar sendo enviado nesse momento.
Eu tenho na minha vida janelas de tempo em que seria possível passar alguns meses no campo servindo de alguma maneira. Ou talvez um ano. Ou talvez eu gostaria de estudar mais. Por que não passar um período no seminário? Por que não procurar um dos presbíteros e falar: eu gostaria de estudar mais. O que eu tenho que fazer para isso? Gostaria de ser mais útil. Não há nada de especial em missionários. Não há nada de especial em pastores. São pessoas como eu e você, que simplesmente diante da circunstância da vida disseram: Jesus, não tem para onde ir, o Senhor está me conduzindo para cá. Talvez Jesus está te conduzindo já há um bom tempo e você está dizendo não para Ele. Ele está te empurrando e você teima em não andar. E eu gostaria de desafiar o teu coração nessa noite, através do exemplo da Sara e de tantos outros. O Timóteo, que acabou de pregar, ele está nesse processo de sair da sua terra, da tua parentela, e vir aqui estudar sem saber para onde vai depois. E você? Qual é o desafio que Deus tem para você? Onde você está? Talvez é continuar onde você está, mas ser mais intencional. Ou talvez é te levar para algum lugar, não lá longe, poderia ser aqui por perto, um ponto de pregação em algum lugar. Já parou para pensar? De você mudar de casa para um outro bairro, porque você sonha em ver uma igreja nascendo naquele bairro, e você quer ser um instrumento de Deus naquele bairro? Já parou para pensar nisso? Em reorganizar sua vida em prol do reino? É possível para todos nós. É necessário ter um coração disposto. E a minha oração vai ser nesse sentido, por mim e por você. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor é um Deus vivo. O mesmo Deus que se revelou a Abraão e o chamou, é o mesmo Deus que se revelou a Isaac e o chamou, a Jacó e o chamou. O mesmo Deus que cuidou de José no Egito e o conduziu, trabalhou na vida dele, é o mesmo Deus que apareceu a Moisés e o comissionou para liderar o seu povo. É o mesmo Deus que conduziu Davi nas batalhas, nas vitórias. É o mesmo Deus que chamou profetas e capacitou esses profetas apesar das suas fraquezas. É o mesmo Deus que se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. É o mesmo Deus que investiu na vida dos apóstolos e os usou para que igrejas fossem plantadas, pessoas fossem salvas e o evangelho se espalhasse. É o mesmo Deus que chamou crentes comuns, como nós aqui nesse salão, a serem discípulos de Jesus, onde quer que estejam. E por causa disso o evangelho chegou até nós hoje. O Senhor, esse Deus vivo que esteve com todas essas pessoas, está hoje agindo na vida dessa igreja. Há 2 anos atrás, nós estávamos orando, enviando Samuel e Priscila, que apesar de termos muito carinho por eles, não foram gerados no seio da igreja. Eles chegaram de outros lugares, mas hoje nós estamos tendo o prazer de, em toda a história dessa igreja, nos seus mais de 26 anos, enviando alguém para o campo missionário que foi gerado dentro da igreja. Que prazer isso dá, Senhor. Nós podemos imaginar um pouquinho do que a igreja durante a história sentiu ao ver o Senhor movendo o coração de servos e servas, se colocando à disposição para servir, mas nós não estamos satisfeitos, não deveríamos estar, porque ainda tem muito ouro, tem muito diamante escondido nessas cadeiras. Tem muitos servos e servas que o Senhor quer usar aqui.
Nós sabemos disso pelo texto que foi lido de Efésios 4. O Senhor quer que todos trabalhem, todos cooperem com o crescimento da igreja. Então eu oro para que o Senhor limpe estas pedras preciosas, para que o Senhor tire as impurezas, sejam os seus pecados, os liberte dos pecados, sejam os sonhos que o mundo oferece, as coisas desse mundo, tire essas coisas, sejam o peso que atrapalha a correr. Desperte no coração dessa igreja, Senhor, um desejo de se envolver mais. Que nós possamos nos alegrar de ver jovens, crianças, adultos, casais, idosos, se erguendo e dizendo: eis-me aqui onde posso ser útil, porque há espaço para todos na igreja do Senhor Jesus. Não interessa a idade, não interessa o nível social, não interessa onde mora, há espaço para todos. E eu oro, Senhor, para que o Senhor desperte e use essas pedras preciosas para edificar ainda mais a tua igreja. Que o imperial não se restrinja apenas ao imperial, que essa igreja seja uma igreja mundial, uma igreja que tenha os seus olhos voltados para o mundo. Não vamos conseguir alcançar o mundo inteiro, mas pelo menos podemos cooperar com o alcance do mundo inteiro. Dá-nos essa visão que sai do cotidiano, sai do pensar apenas em nós e começa a pensar no mundo perdido. Porque, como cantamos, o mundo está desesperado por ouvir a verdade. E quem é que vai falar? Quem conhece a verdade. E quem conhece a verdade? Estamos aqui, Senhor. É a nossa oração. Gratos pela palavra do Senhor exposta para nós nessa noite, e pelo mover do Teu Espírito, que é claro, através da vida da Sara. Que haja mais pessoas dispostas a serem úteis, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrados. Você vai ter a oportunidade de dar um abraço na Sara e orar por ela. E é isso. Até semana que vem, se Jesus não voltar e Deus assim o permitir.